Eu sempre gosto de afirmar que o meu nicho, por exemplo, ele é melhor do que ser funcionário público, que tem a estabilidade e tal. Então, o nicho bem feito, ele dá para o empreendedor uma estabilidade no seu negócio. Bem-vindos ao primeiro Eureka na Mesa. Meu nome é Thaís. Meu nome é Valmor. Hoje a gente vai trocar umas ideias sobre o que é nicho. Valmor, o que seria nicho e qual a importância dele? Nicho, ele é uma fragmentação de um mercado. Por exemplo, nós estamos numa cidade de quase 500, 600 mil habitantes. Então nós temos um mercado de 600 mil habitantes. E esse mercado, então, ele é fragmentado em nichos. O nosso nicho, por exemplo, é o nicho da gastronomia. E os nichos, eles são subdivididos em subnichos, subnichos dos subnichos e assim por diante. A importância do nicho é que você tem um relacionamento mais afinado com o cliente. Então, você tem uma relação, a relação de venda com o cliente, ela é mais aproximada, é uma relação de maior confiança. Como você mencionou e como a gente já sabe, você já tem uma experiência de 30 anos nesse nicho gastronômico, né? O que você poderia falar mais sobre isso? O que eu poderia falar é o seguinte: para quem interessa montar um negócio, é muito importante pensar no fator nicho. Por quê? Porque depois do nicho formado, o nicho ele não existe, a gente forma esse nicho. Então, depois do nicho formado, é só mantê-lo. Porque o nicho, eu sempre gosto de afirmar que o meu nicho, por exemplo, ele é melhor do que ser funcionário público, que tem a estabilidade e tal. Então, o nicho bem feito, ele dá para o empreendedor uma estabilidade no seu negócio. E o que seria um subnicho? O subnicho é, por exemplo, gastronomia. Eu estou num subnicho de assados. Ainda mais um subnicho, porque eu posso fazer assados em gastronomia em diversas coisas, assados em eventos, assados. Então, o meu subnicho de assados é mais uma divisão, que é o subnicho do subnicho. Então, é um nicho de assados para viagem apenas nos sábados, domingos e feriados. Ou seja, eu vou fornecer pessoas que estão em casa nos dias de folga. Então você vê como é um nicho bem restrito, bem definido, né? Então essa é a vantagem, que depois que você tem essa relação com esse público, nesse momento, isso torna-se um hábito comercial, tanto para quem compra como para quem vende. E que conselho você daria para alguém que está começando agora no nicho gastronômico? O grande problema quando as pessoas estão começando é que, primeiro, um negócio sempre começa com a fé. Às vezes não precisa nem de dinheiro para começar um negócio, começa com a fé. Mas as pessoas elas começam a tirar para todos os lados, começam a querer satisfazer a todos. E já existem, até é bíblico, né, que quem quiser satisfazer dois senhores não satisfaz nem a um nem a outro. Então é bem interessante quem vai montar um pequeno negócio, principalmente no ramo da gastronomia, ele tem que definir bem o nicho dele, bem o público dele e o horário que ele vai trabalhar, porque existem diversos horários para a gastronomia. Existe o café da manhã, existe o almoço, existe a janta, existe o buffet, né? No meu caso, o assados para final de semana, né? Então, a pessoa tem que definir isso e começar a trabalhar em cima disso. À medida que ele começa a adquirir clientes em cima disso, adquirir confiança, os próprios clientes se encarregam de levar outros clientes até o seu estabelecimento. Então, essa é a grande vantagem de se trabalhar com os nichos definidos. Valmor, você poderia contar para a gente, né, qual a sua história então com esse nicho gastronômico? Eu diria que, bom, quando eu comecei assim por um momento de dificuldade. E eu fui mais em função de um outro que já existe na cidade, ou existia na época, né? Hoje ele deixou de fazer, e ele até me incentivou, ou seja, ele me incentivou a ser seu concorrente,
né? E até eu estou bem próximo dele, a 2 quadras, mas isso foi aumentando à medida que a gente foi trabalhando, né? Nos primeiros finais de semana foi muito difícil, porque ninguém sabia que eu existia. Aí até que foram aparecendo tal. E no terceiro final de semana, a minha esposa que trabalhava comigo e um amigo que me ajudava, que entendia de assado, já assava num supermercado, eles se reuniram e tentaram fazer com que eu desistisse. E eu não desisti porque eu estava vendo nesse negócio a minha tábua de salvação. E digo, olha, se vocês quiserem desistir, desistam, mas eu não vou desistir. Então, na semana seguinte, graças a Deus, vendeu tudo o que nós fizemos. E dali para frente, então, aquelas pessoas que compraram, que eu conhecia e eu fazia durante a semana que eu tinha folga, eu visitava essas pessoas para ver o que eles sentiram da compra, se estava bom, se não estava bom, se tinha alguma recomendação, né? E isso aí me deu assim um poder de negociação com o cliente e me deu assim eu poderia te dizer uma confiança de relacionamento, que os clientes começaram a mandar, o Valmor fez um negócio, tá com um negócio de assado e tal, porque eu já era bem conhecido na cidade em função que eu trabalhava no mercado imobiliário. Então eu já era bem conhecido. E aí então eles começaram a mandar clientes para mim, começou a vir. E isso foi, então, pessoas dos mais diversos segmentos, né? E aí então isso foi crescendo, e nós chegamos a um patamar assim de uma estabilidade que eu posso assim com bastante sinceridade dizer que em todo esse período houveram diversas crises, nós não tivemos crises. Nós passamos por uma fase assim bem estável, tá? E nosso faturamento ele mantém o equilíbrio, a gente sabe exatamente quais são os dias de menos movimento, dependendo do tempo, né? Chuva, sol, época de praia, porque nós estamos próximos da praia. Então, essa é a forma com que nós começamos a entender o nosso negócio, né? E começamos então a evoluir. É claro que é preciso muita dedicação, quem trabalha com gastronomia tem que ter muito amor no que faz, tem que ter cuidado, até porque nós não vendemos comida, né? No meu entender, nós vendemos energia humana. E se nós vendemos energia humana através da carne, da maionese, dos produtos que nós vendemos, nós temos que procurar fazer com muito carinho e com muito cuidado. E até, né, seguindo o que você falou sobre produzir energia humana, qual é a relação, né, pela sua experiência, qual é o relacionamento do cliente com esse nicho gastronômico? Olha, nós nos sentimos assim muito bem sucedidos, porque nós estamos hoje, para você ter uma ideia, nós temos famílias que nós estamos aí na terceira, entrando na quarta geração, né? Hoje já estão os bisnetos comprando de nós, dos primeiros clientes. Então, isso nos dá assim, uma tranquilidade muito grande do fator relacionamento, né? E é isso que dá essa estabilidade ao nosso negócio, porque não existe um turnover muito grande. É claro, hoje nós alimentamos nos finais de semana em torno de 400 famílias, mas para ter essas 400 famílias, nem todas vêm em todos os finais de semana. Existe uma alternância. Então, nós devemos ter, pelos meus cálculos, nunca fiz uma apuração afinada disso, mas pelos meus cálculos eu acredito que nós devemos ter assim de clientes em torno de 3 a 5 mil clientes mais ou menos. E existem aquelas pessoas, eu tenho cliente que compra uma vez por ano, ou compra só na Páscoa, ou compra só no Natal, ou compra só no Ano Novo, né? Ou compra só na época da tainha, porque quando tem a época da tainha nós fazemos tainha também. Então nós temos assim uma clientela muito grande, mas temos uma clientela que ela é aquilo que nos sustenta, ou seja, é o 80-20, o 20-80 da teoria de Pareto, né? Então esse 20 são esses 400 clientes que eles vêm praticamente todos os finais de semana. Não são os mesmos, como falei, mas
sempre faz um rodízio e muitas pessoas repetem assim muito a miúde. Obrigada por compartilhar sua experiência, meu amor. Esse foi o primeiro Eureka na Mesa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E também se inscreva no nosso canal para conferir os próximos vídeos. Até a próxima. Obrigado.